Fala aí, gurizada medonha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Wender Xavier e estou aqui com meu grande amigo Thiago AP. E nós não somos o Boni Lopes, mas está começando mais um vídeo aqui na Resistência Tokusatsu. E hoje a gente vai falar, o segundo episódio da franquia Kamen Rider, mas a gente vai falar do Kamen Rider Nigo, Thiago AP? Não, a gente não vai falar do Nigo, a gente vai falar do terceiro Raida. Kamen Rider V3, galera. Kamen Rider V3. Vamos falar aí da segunda série, mas é o terceiro Kamen Rider da franquia. Então, bora pra vinheta, galera! Então, galera, antes de se aprofundar mais no Kamen Rider V3, eu quero dar duas dicas para vocês. A primeira é leiam Kamen Rider Spirits. Esse mangá é show de bola e você se aprofunda mais na franquia. Então, se você gosta, por exemplo, assistir o Kamen Rider Ichigo, pega os arcos o arco do Kamen Rider Ichigo e do Nigo para você entender o que aconteceu após os eventos da série. E assim sucessivamente. Você vai ver V3, assiste a série e corre para ler o mangá, tá certo? E minha segunda dica também é que você assista nosso primeiro episódio também falando do Kamen Rider Ichigo. A gente comentou, falou bastante coisa legal para você já aguçar a sua curiosidade e também assistir essa maravilhosa série. Não é não, Thiago AP? Sim, e também o Vender deu a deixa aí do Spirits, né? Que ele compreende os primeiros 10 Four Rider, né? Do Ichigo até o Z-Cross. Serve como um ótimo complemento, mas eu também recomendo a ler o mangá do próprio Ichigo, né? Que foi feito pelo Ishinomori lá em 71, que ele é um pouco mais... Ele passa a visão autoral do próprio Ishinomori sobre o que não foi tão desenvolvido na série. Então, assiste o episódio anterior e leia os mangás. Boa, boa, boa. Isso aí, galera. Assistam e leiam o mangá para você saber tudo o que acontece nesse universo maravilhoso Kamen Rider. Então, vamos falar de Kamen Rider V3, Thiago? Vamos lá? Vamos. V3 ou Buisuri, né? Bisturi! Kamen Rider V3, originalmente, não era para ter sido uma sequência do primeiro Kamen Rider, né, Thiago? Sim, ele foi pensado como uma coisa paralela ali, né? Uma continuidade paralela, mais ou menos como foi a questão do Ultra Sergen, né? Que inicialmente eles não tinham o contexto de franquia ali. Inclusive, um dos primeiros nomes cotados para o V3 foi Heiderman, que depois acabou virando um personagem da própria série, né? De acordo com o sucesso da primeira série, eu acho que teve essa mudança. Falou, pô, a primeira série deu tanto sucesso, vamos fazer uma continuidade para pegar aquele sucesso do primeiro. Foi aí que eu acho que nasceu o Kamen Rider V3. Inclusive, a ideia para um terceiro Rider, na verdade, já existia desde 72, né? Tanto que existe uma história em mangá pelo próprio Shinomori que justamente fala do Kamen Rider Sango, né? Kamen Rider número 3, que é o próprio Taki Kazuya nessa historinha curta do mangá, mas é um Rider fisicamente parecido com o Ichigo e com o Nigo, né? Ele lutava contra a Shocker também. Só que eles acabaram não utilizando essa ideia aí para a série posterior. O terceiro Rider acabou virando totalmente outra coisa. Vou deixar as Boa. imagens aí desse mangazinho do número 3, né, do Sango, que depois fizeram um Kamen Rider Sango lá em 2015 no Super Hero Taisen GP, mas um dia a gente chega lá. Certo, certo. E aí, nascendo o Kamen Rider V3, é uma série de 1973 e durou até 1974. É uma série que teve 52 episódios, que na época ainda não era tão conhecido, né? Que foi o primeiro papel dele, foi o ator Hiroshi Miyauchi. Hiroshi Miyauchi
para quem não pegou pelo nome dele, ele foi o Shunsuke Masaki, do Inspector, né? Participou também do SWAT. Que mais séries aí, Thiago? Goranger, né? Goranger, né? Foi o Oranger, o Jaka, foi o chefe em Oranger também. Que mais? Tem uma participaçãozinha em Gavan. Filme do Eles não Kamen vão Rider The First. também, The First, ele foi o Tachibana. Ivana. O Dorama Tokusatsu GHH, né? O mais recente, né? Mais recente. Fez um Então, monte de assim, coisa. O cara é o senhor herói. e ele, nessa série, ele foi o Shiro Kazami. Shiro Kazami Kazami, quem era Shiro Kazami? Shiro Kazami era um estudante de bioquímica, assim como o Takeshi Hongo. em E Jona, né? Que é a instituição de ensino padrão dos Kamen Riders é Jona, né? Vai estar e por várias séries seguidas aí. ele era um bioquímico que, por acidente, ele acabou vendo as ações da Destron. A Destron é uma organização maligna, assim como a Shocker, que tenta fazer a mesma coisa, dominar o mundo. É a mesma organização, só que um pouquinho mais forte, vamos dizer assim. É uma remanescência, né, da Shocker. É uma... É meio que uma sobrinha da Shocker lá. Sim, sim. Ainda tem os integrantes, né? O líder permanece o mesmo. E tem lá os outros grandes chefes e generais e tal. A Mas, estrutura é a mesma da Shocker que a gente falou no outro episódio. Aquela sim, estrutura básica de todo o Império do Mal de Tokusatsu Showa. Narumundo. Então, aí ele acaba descobrindo, né, a Destron. E o que acontece? Todos que descobrem a Destron, eles tentam matar, eliminar. Não é uma organização secreta. E nisso, o Shiro Kazami acaba conhecendo também a Junko, né? Junto, A sim. Junko também descobriu as ações da Destron e ele acaba ajudando ela e leva ela para sua casa. Só que qual foi o grande problema? A Destron foi atrás da Junko, que estava na casa do Shiro Kazami, e aconteceu o pior, né? A Destron acabou matando o pai, a mãe e a irmã do Shiro Kazami. Nisso, uma grande, né, raiva, né, os Kamen Riders Ichigo e Nigo acabam chegando e ajudando, né, salvando eles também, né, o Shiro Kazami e a Junko não serem mortos pela Destron. E o Shiro Kazami acaba descobrindo que o Takeshi Hongo é um Kamen Rider e pede para ele, por favor, né, que transforme ele também num Kamen Rider. Para ter sua vingança e destruir a Destron. Só que o Kamen Rider se tenta ajudá-lo porque é um fardo muito grande para uma pessoa normal segurar, entendeu? E até Ah, pelo sentimento de vingança também, né? Que os Kamen Riders não deveriam lutar por vingança, né? Deveriam lutar por justiça. E é interessante mencionar isso aí porque todo esse trilhar do Shiro Kazami é muito parecido com o personagem da Era Heisei, né? Que é o Terori Yui, que é o Kamen Rider Axel, do Kamen Rider Double, né? Que ele também perdeu a família, né? Teve a irmã, o pai e a mãe assassinados e ele luta por vingança. Bem, uma referência bem legal. sim, sim, sim. Aí, né, prosseguindo, os Kamen Riders se negam a transformá-lo num Kamen Rider só pela vingança, né? Então, mesmo assim, o Shiro Kazami acaba indo atrás, né, da base da Destron. E lá o Kamen Rider Ichigo e o Nigo, que já estavam lá na base para enfrentar os inimigos, acabam caindo numa armadilha. Acabam presos numa armadilha. O Shiro Kazami chega e, sem pensar, acaba salvando eles, botando a própria vida em risco. Sim. Nessa situação, o Kamen Rider Ichigo e Nigo não teve outra opção a não ser transformá-lo num Kamen Rider para salvar a vida dele, transformar ele num ciborgue. Sim. E é aí que nasce Kamen Rider V3.
que Cara, é Kamen o Rider... meu, que é o Hum, meu show favorito, assim, de longe, e um dos meus favoritos de toda a franquia, englobando tudo. Um dos riders mais porradeiros, né? O que essa série mais tem é porrada e dinamite. cara, o que era bom em Kamen Rider Ichigo ficou ainda melhor em Kamen Rider V3. Cara, isso sem sombra de dúvidas. Kamen Foi uma Rider V3. evolução, né? Foi uma progressão. Se a gente parar para olhar, né? A gente falou no episódio anterior que Ichigo foi experimental, né? Foi experimentando vários caminhos, vários moldes, vários modelos ali. O V3 ele já estava com os moldes estabelecidos ali prontos, Sim, produzido de novo pelo Toru Hirayama, né? Criado por Shotaro Shinomori como sempre. Eles pegaram tudo o que aquela retinha final ali do Ichigo consolidou e aperfeiçoou em V3. Tanto que o próprio V3, né? Os poderes dele são uma combinação dos poderes do Ichigo e do Nigo, né? É o Double Typhoon, é o cinto dele. isso. Tem o poder, tem a combinação ali das forças do Ichigo e do Nigo. Sim. E Kamen Rider V3 já começa com tendo algumas inovações, como o V3 Hopper, né, que é um item que ele usa para auxiliá-lo no campo de visão, um item que vai para os céus e amplia a visão do Kamen Rider V3. Além disso, o Kamen Rider V3 ele tem 26 segredos que vão descobrindo ao longo da série, que mostra o total do poder do Kamen Rider V3. Ele tem muitas armas ali ainda ocultas, né? Que ele mesmo vai descobrindo ao longo da série. Uma que eu posso citar aqui, que eu lembre, é o Reverse Double Typhon, que ele libera uma grande quantidade de energia e ele não consegue se transformar no período de 3 horas, que é Sim. é o último recurso do Kamen Rider V3. Usou esse item, ele não pode se transformar. É perigoso, mas é o último recurso dele mesmo. E é interessante essa questão de que ele vai descobrindo ali os segredos, né, as habilidades dos poderes que ele tem, pelo fato da gente ir também acompanhando a própria evolução do personagem, né? A Sim, gente vai acompanhando ele submetido ali a vários tipos de situações extremas e ele tendo que quebrar a cabeça ali para tentar descobrir um recurso ali dos poderes dele para tirar ele daquela situação. É muito legal isso. muito legal mesmo. Uma coisa bem legal também no Kamen Rider V3 na minha opinião, que além das bombas que você falou, né, tem muita explosão, mas aumentou bastante as explosões, episódios duplos, que é uma coisa muito legal da série também, que no final da série eles se encontram em apuros, aí acaba o episódio, aí você fica naquela, o que vai acontecer? Você já quer ver o próximo episódio, isso é muito legal na série também, quebra o ritmo de um episódio do Monstro por semana, isso aí Sim. também é uma coisa bem legal que teve. E às vezes mais de um monstro aparece num episódio, né? Quase a É, maioria dos episódios são dois monstros. a Seguindo Destro, ali, bem, pode seguindo falar. ali, seguindo ali a linha do Kaider, né? Que ele mal terminava de derrotar um monstro, já aparecia outro. Aí você pode. Que mais no Kamen Rider V3, né? O que é de interessante ali é que o ator, o Hiroshi Miyauchi, com o Shiro Kazami, ele sai. Você vê que na atuação civil dele, ele consegue demonstrar técnica de luta, ele pula na água, ele nada, ele pega a Desce a moto, porrada nos monstros sem desce a fazer o porrada, ranchinho. desce a porrada nos monstros. Sem Ele, fazer o ranchinho, isso é legal demais, cara. Muito legal, muito legal. E ele tem uma habilidade que você não vê na primeira série. Ele sabe ele lutar, ele sabe escalar, ele não tem problema de fazer cenas perigosas, parece lá. E ele faz bem. E isso deixa a série muito mais legal, muito mais, digamos, um pouco realista, né? Ele não fica Dinâmica, mais né? naquela luta parecendo trapalhões.
né? Fica dinâmico. Fica Dá uma dinâmico. dinâmica muito legal à série. Isso aí é uma coisa sem dúvida, assim. E os personagens, Thiago? Os personagens, temos aí o Tobi Tatibana, né? Que se Como manteve sempre, né? na série, né? Que é o mentor. Foi o O mentor do Kamen grande, Rider, o grande mentor, o grande conselheiro, aí, o velho, né? velho. Ele se Odissama, o manteve velho. aí no Kamen Rider V3, ajudando o Shiro Kazami na luta contra Destro. E Kamen Rider V3, ele não é mais o dono lá do Clube Rider, né, Thiago? Agora ele abre uma loja de artigos esportivos. Virou vendedor de taco de beisebol. Toda série ele abre um negócio diferente. Ele abre. Isso. E ele muito o Shiro Kazami nessa parte também, porque o Shiro Kazami está aprendendo ainda. Então ele ajuda bastante, já tem experiência com o Kamen Rider Ichigo e Nigo, e isso é bem bacana. Também na série tem a Junko, né, que eu como mencionei, ela também entra auxiliando também o Shiro Kazami e o irmãozinho dela, que é o Shigeru. Que ele é do Shonen Raidatai, né? Que é o esquadrão juvenil dos Riders, né? O esquadrão de garotos. A Patrulha Rider, né? Que já tinha na série anterior, né? O esquadrão de garotos, que serve ele como um alívio cômico, né? Um modelo ali para as crianças terem na série ali, né? Para representá-las. Isso era bem comum na época, né? Tem que ter crianças nas séries para as crianças se sentirem representadas ali. Também para vender os negócios, né? Vender os colarzinhos, os bonezinhos. Vender brinquedo, vender brinquedo. A Bandai, Também, era Bandai ainda, né? Era pop. pro lado da Destro, se manteve o grande líder, né? Que também Sim. veio de Kamen Rider Ichigo, que ele é o chefe ali da organização, foi o chefe da organização da Shocker e virou o chefe também da Destro, né? Se manteve. Sim. E temos também os 4 generais durante toda a série. A gente pode destacar pelo menos 2, né, Thiago? Eu acho que o Dr. G, que é o primeiro que aparece, ele é muito legal. Ele Sim. dá bastante trabalho também pro Shiro Kazami. E tem também o Marechal Yoroi, né? O Marechal Sim. Yoroi também, muito importante a reta final da franquia. Da franquia não, do Kamen Rider V3. Que é uma figura bem importante para um outro personagem que entra adiante, né? Isso mais pra E, frente e lá. vale ressaltar que tem o retorno também, mesmo que brevemente ali, dos 4 generais da própria Shocker, né? O, Episódio muito legal, por sinal. Muito legal. o Coronel Zou, né? Dr. Shinigami, O Dr. Shinigami, Baixador do o Inferno, Embaixador Hell, né? Tô tentando lembrar o nome dele General original. Black. E o General Black. Isso. Os 4. Então, isso, esses aí. E é um episódio muito legal, traz eles de volta. E eu não sei se é nesse episódio, mas a gente tem crossover também em Kamen Rider V3, né? Se tem V3, tem que ter o Ichigo e o Nigo. E é um Sim. episódio que eles voltam e ajudam. Isso eu gosto muito de crossover, cara. Eu gosto muito. Começa a série com eles ajudando, né? Infelizmente acontece uma coisa ali que eu não vou contar para não estragar a experiência. Assistam, galera, assistam. Assistam, é sensacional. E tem o crossover depois, que é meio que padrão, né? No Show Rider, de alguma forma. A gente pode falar do Yuki Joji, né? Quem é Yuki Joji? Que na sua adolescência ou quando era criança, ele acabou sendo adotado pelo grande líder, né? E nisso ele dava muito, como é que eu posso dizer? Ele era muito fiel ao grande líder e a Destron, né? E por um imprevisto, por uma armadilha lá de dentro da organização, de uma pessoa de dentro da organização, ele acaba sendo visto mais pra frente como traidor. Só que ele não aceita isso e ele fica dividido. Não sabe. Ele só quer a vingança contra essa pessoa que fez essa armadilha contra ele dentro da organização, mas ele quer provar sua inocência para o grande líder. Então,
ele fica muito entre estar do lado da grande líder, da Destron, né, do grande líder, ou lutar né, ao lado do Kamen Rider V3, que para ele é um inimigo, mas ao mesmo tempo não é, porque ele acaba se assimilando às coisas, né, como é que eu posso dizer? Sim, o Heiderman é um personagem muito legal justamente por ele ser ambíguo, né? Você vê que inicialmente ele entra ali meio que como um antagonista, né? Ele quer meio que derrotar o V3 ali. Mesmo depois que ele passa a lutar junto com o Shiro, você vê que ele ainda fica meio relutante ali, ele ainda sente ali uma admiração pelo grande líder, tanto que ele perde algumas oportunidades de derrotar, né? Sim, sim, sim. Justamente por esse sentimento ambíguo que ele tem de tá, eu sei que eles estavam errados, mas no fundo eu ainda admiro o cara. Então, para mim, o Heiderman é um personagem puta bem construído, cara. E E é um personagem que, para demonstrar sua lealdade, ele desafiou o Kamen Rider V3. Ele queria derrotar só para mostrar sua lealdade só ao grande líder. para limpar a honra dele, né, ferida. Para a honra dele e pegar quem armou contra ele, que ele sabe quem é. Ele sabe quem é que armou para ele. Você vai saber se você assistir a série. Assista. E ele é o primeiro Rider que não é 100% ciborgue, né? Isso. Apenas o braço dele é mecânico. Sim, sim, Inclusive, sim. inclusive no próprio Spirits tem um arco muito legal referente ao Heiderman, né? Que é o Memórias do Braço Direito, que meio que conta ali o que aconteceu com ele depois do Kamen Rider V3 e tudo mais. É muito interessante ler. Como o Por Vader isso, disse, o, o Spirits é um ótimo complemento para a série show. sim, sim. Reforço aqui que é bom você ler o mangá após você assistir a série. Se você terminou de ver Kamen Rider V3, leia o arco do Kamen Rider V3 e o arco do Riderman. Que aí você vai, algumas pontas soltas você vai acabar encaixando, entendeu? Sim, Acontece algumas coisas na série, você não entende muito bem, sim. assista não, leia o mangá, que aí as pontas você vai identificar. Sim. Mas algumas curiosidades também em Kamen Rider V3, né, Thiago? Sim. Um exemplo, uma imagem aí que a gente vê sempre na Tokunet aí, às vezes aparecia, era o Kamen Rider V3 e o Spider-Man japonês juntos. Pô, mas como assim? Ele teve um crossover na série, alguma coisa do tipo? Não, cara, foi só foto de divulgação para revista mesmo. Era bem comum na época esses estilos, né, essas fotos, misturando ali personagens, misturando heróis para as revistas infantis. Embora o Miyuyuki tenha participado de um episódio do Homem-Aranha japonês, né, mas não como V3. Ele aparece como outro personagem lá que remete a outro personagem dele, que é o Zubato. Aí. Interessante. Outra coisa legal também de falar aqui é que em uma entrevista, né, uma revista japonesa, o Hiroshi Miyauchi, ele comentou como é que era nos bastidores, que o diretor ele vinha e explicava a cena da série. Ó, aqui vai vir o Kamen Rider V3, ele vai falar com a criança, ou ele vai fazer alguma coisa lá. Só que aí, depois da explicação, o Hiroshi Miyauchi falava para o diretor, não, eu entendo o seu lado, eu sei que o Kamen Rider V3 tem que falar, mas eu acho que não é o V3, tem que ser o Shiro Kazami. Ele interferia no roteiro, para ele, na opinião dele, quem tinha que aparecer era ele civil, e não ele como Kamen Rider. Ah, eu quero infiltração na base da Destro. Não, mas eu quero usar uma moto, eu quero usar uma bicicleta para infiltrar. Então, isso só se deu porque a equipe era muito unida. A equipe era muito unida. Muitas vezes ele chegava no diretor e falava, diretor, aqui tem que ter não só uma bomba, uma explosão, tem que ter 10 explosões. O diretor falava, impossível. Ele ia lá no escritório da Toei,
bater de frente, pedindo, ele como representando a equipe, pedindo para ter mais explosões, e a equipe, muitas vezes nessa negociação, acabava abrindo mais espaço, né? Não, vamos fazer então. Aí dava mais liberdade, vamos dizer assim, né? Abria mais orçamento. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque não é qualquer ator que pode fazer isso, né? Foi devido à equipe estando unida, eles conseguiam fazer alguns feitos diferentes aí. Muito Sim, legal. ele deliberadamente improvisava muita coisa que você vê nos episódios era tudo improviso dele na hora ali. E o diretor e os produtores acabavam gostando e deixavam. Raro isso, viu? Porque em produções japonesas eles são muito rigorosos com o negócio de roteiro, né? Em seguir o roteiro certinho, seguir o andamento do negócio certinho. Eles não são tão abertos à improvisação, mas nesse caso em específico, a genialidade dele era tão grande, cara, que eles deixavam de abrir esse precedente aí. Inclusive, essa questão das explosões, eles tiveram um problema em Kanagawa, né? Uma localidade lá no Japão, onde eles fizeram a gravação de alguns episódios, que a explosão foi tão grande, as explosões, né, de dinamite, de bomba, foram tão grandes nas gravações que eles tiveram que ir e se desculpar com o pessoal da cidade, porque realmente assustou o pessoal. Nossa, para você ver. Kamen Rider V3 foi a série com mais explosões, eu acho, porque aquilo ali era incrível, era incrível. Sim, cara, eu acho que sim. Eu acho que analisando todos os shows foi o que teve mais bomba. Uma coisa legal também, em Kamen Rider Force, teve uma homenagem também ao Yuki Joji. Se você assistiu Kamen Rider Force, você vai ver que tem a personagem feminina Yuki Jojima. Ela é uma homenagem Sim, ao sim, Riderman, ao Yuki Joji. Isso é uma coisa sim. bem legal também que eles fizeram, que no Kamen Rider Force, né, a cronologia dos Showa Riders existe, né? Sim, Sim, isso aí já foi citado até no começo da série. sim. Mas É, pode mandar, pode mandar. em The Cage também, né? Tem um pseudo Yuki George lá, que é o próprio intérprete do tema de The Cage, né? Só que se ninguém falar que ele é o Yuki George, ninguém adivinha, que é só o cara com um negócio no braço, assim, não tem nenhuma outra caracterização que lembre ele, mas é ali uma versão alternativa do personagem. E, aliás, quem fez o Riderman do filme, How Rider vs Shocker, foi o cantor da abertura do Kamen Rider Decade, o Gak. Isso, ele mesmo. Mas, pode falar, pode falar. Outra coisa legal é que V3 teve uma releitura, né? Um reboot em 2007, Kamen Rider The Next, assim como o Ichigo teve Kamen Rider The First em 2005, V3 teve Kamen Rider The Next, que é uma releitura peronomútil, né? Ele toma muitas liberdades poéticas ali e é mais puxado para a onda do terror. Parece mais um Ringu ou chamado do que. Puxa mais pro Amazon, né? O estilo. Infelizmente não tem o Heiderman, né? Mas a gente tem a figura ali do Shiro Kazami, que é o mesmo ator que interpretou o Kamen Rider Drake em Kabuto. Os dois inspirados em libélulas, aliás, né? E ele tem ali também um problema com a irmã, né? Acontece uma fatalidade com a irmã dele, na versão desse filme. Então, eles acabaram tomando ali umas liberdades poéticas. E não tem o Riderman também no The Next. Mas é um filme legal, gosto. Recomendamos assistir também. Assiste o The First e depois o The Next. É um filme, uma pegada um pouquinho mais Amazon. Se você já assistiu o Kamen Rider Amazon, é mais ou menos daquele estilo. Um pouquinho mais sombrio, né? Voltando lá para 1973, Thiago,
aquela série ali, como você disse, né? Sua série Kamen Rider favorita, né? Então, uma série que você recomenda, a pessoa que não assistiu o Kamen Rider Ichigo, ela pode assistir o Kamen Rider V3, pular, um exemplo? Pular Ichigo e assistir o V3? O que eu falo? Os shows é bom tu assistir na ordem, mas dá para você assistir dá para você assistir o V3 sem ter assistido menos o que acontece, né? Se você souber, tiver mais ou menos uma noção do que rola em Ichigo, mesmo sem ter assistido, você consegue ali entender tranquilo o que acontece no V3. É porque assim, Mas, galera, mas é uma sequência, né? Tanto que eles aparecem no começo, tem a questão dos crossovers e tudo mais. elas são conectadas. Eu costumo dizer até que, como o Kamen Rider Ichigo acabou com 98 episódios, os dois primeiros de Kamen Rider V3 podem complementar tranquilamente e fazer 100 episódios de Kamen Rider Ichigo. Os dois primeiros episódios de V3 é uma sequência direta, direta. Mas se você souber quem é Takeshi Hongo, quem é Hayato Ichimonji, Totalmente. Tobeita Shibana, e Sim. saber um pouquinho da Shocker, você consegue assistir V3 tranquilamente. Não é o recomendado. Eu recomendo, pelo menos, de Ichigo até Stronger assistir na ordem. Sim. Fica a dica aí do Show a Mente HP, hein? Dica valiosa. Para mim, Kamen Rider V3 também é uma série muito boa. Eu recomendo muito. É uma série. Tem uma música boa, tem muitas explosões, bons episódios, tem drama. É uma série assim que eu recomendo para você assistir. Assista mesmo, que você vai curtir. Tem duas curiosidades. Uma é que V3 recebeu uma adaptação, né? As adaptações aí de Tokusatsu que são tão polêmicas, são mais antigas do que vocês imaginam. Recebeu uma adaptação em Taiwan, os moldes, né? Arranca ali o ator original e regrava as cenas com atores taiwaneses, chamada Super Rider V3, que é uma trilogia, né? Uma trilogia de filmes. O primeiro, Super Rider V3, né? O próximo, The Five Super Riders, e o último, The Super Riders, né? Cara, foi lançado em home video em alguns países, inclusive em alguns países recebeu o nome de Frankenstein Kung Fu Monster. Vou deixar o pôster aí em formato de imagem. É meio exótico, é um negócio meio exótico. É um negócio meio exótico, mas vale a curiosidade. Kamen Rider V3, a série original, foi exibida no Havaí, né, na meiotinha dos anos 70, lá pegando a onda do Kikaider, e é popular pra caramba lá até hoje. Foi lançado DVD lá pelo Generation Kikaider. Eles têm o dia do Kikaider lá, né? Os atores, tanto do Kikaider quanto do V3, já foram em eventos lá, já receberam condecorações do governo do Havaí. É bem interessante isso aí. Então, galera, isso aí. Kamen Rider V3, assistam. Eu e o Thiago aqui a gente recomenda, porque é uma série muito boa, uma série que fez muito sucesso no Japão, até uma das mais lembradas. E assim, se você assistiu aí até Soul Brain, o Inspector, viu lá o Shunsuke Masaki, né? Então, se você quer ver as aventuras do jovem, vamos dizer assim, Shunsuke Masaki, como Shiro Kazami, assistam Kamen Rider V3. É uma série muito boa e você vai ver ali a atuação, o estilo de luta do Shiro Kazami, que é muito legal. Então, Bastante explosão, bastante ação, para quem gosta de ação. muita explosão, galera. Assista, muito legal, muito legal. Então, até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e até X-Rider. Até mais, Thiago. É nóis.